Fala aí galera, eu sou o T e eu me decepcionei um pouco. E bem meus amigos, hoje eu tenho para poder comentar mais uma vez sobre desdobramentos em volta da última banlist. Eu acho que esse é o último vídeo que eu vou fazer especificamente sobre esse tema, tá? A partir daí a gente começa a entrar nos decks da nova coleção de Burst Protocol e aí adentrar no novo formato. Nesse vídeo aqui em cima eu comento sobre a banlist que a Konami soltou nessa semana e ela vai ficar vigente a partir do dia 2 de fevereiro apenas, tá? Então até o final do mês a gente vai ter esse formato atual, porque tem alguns torneios Remote Duel que vão rolar nesse período, então faz sentido eles não aplicarem a banlist por enquanto. Mas e aí, o que a gente tem pra falar sobre essa banlist? Cara, ela me decepcionou um pouco por alguns aspectos. Como eu fiz naquele vídeo comentando que não teria banlist, como você pode me ouvir falando aqui em cima, muito do que eu imaginava que não teria banlist naquele momento é porque tava claro que a banlist que fosse lançada agora, ela não teria como objetivo alterar muita coisa do formato. E se não vai alterar muita coisa do formato, de verdade, talvez não precisasse ter uma lista para fazer hits tão OCG, porque tudo que a Konami TCG não estava sendo era uma banlist de estilos OCG, que é um tipo, qualquer coisa que copie o OCG, que não seja a raridade e a acessibilidade dos decks, é ruim, é horrível de se copiar, tá? E aí fazia um tempo que a gente tava tendo banlists interessantes e que era legal de ver uma banlist TCG te surpreendendo e indo por um caminho que, beleza, eles estão prestando atenção no que tá rolando e estão fazendo coisas interessantes. Essa banlist fugiu um pouco do padrão, tá? Ela foi muito mais com a cara de uma banlist OCG e ela reforça pra mim que talvez ela não precisasse ter vindo agora. Seria mais interessante que ela viesse um pouco depois, mas viesse com um impacto maior. Porém, tem um fator positivo que eu acho em banlists transitórias como essa, que deveria acontecer, e isso também me decepcionou, porque tem um motivo para eu aceitar uma banlist nesses moldes de agora, que é uma banlist em um momento transitório, que se você para pra pensar, visto que a banlist não vai machucar nada do formato porque eles são novos, e comercialmente não é interessante eles serem machucados, tem um ponto que me faz aceitar que a banlist venha mesmo assim agora, mesmo que eles hitem fofo, que é mexer em coisas estruturais, coisa que a Konami TCG estava fazendo, e nessa banlist eles não fizeram. Então hoje eu quero debater um pouco sobre isso, porque essa banlist foi extremamente frustrante. Por mais que ela não tenha sido um lixo, eu acho que frustrante cabe exatamente para o que ela foi. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então meus amigos, aqui na tela eu tentei separar a banlist que rolou agora, que teve como banimentos os seguintes hints: a Estátua de Água, o Arclight, a White Binder e o Feather Storm. Essas foram as 4 cartas banidas. E aí observa esse número, por algum motivo a gente tem uma cota de cartas banidas restritas a apenas 4 quantidades. Eu não gosto disso e a gente pode conversar um pouco depois. Nas limitações, aí sim nós tivemos limitações diretas em decks que iriam atravessar o novo meta, né? Que já estavam sendo competitivos e que permaneceriam mesmo depois do Burst Protocol. Eles fizeram uma adaptação em volta do Vanquish, né? Tirando carta da lista, incluindo a Holy Sul, mexendo um pouco no Canine, mas mantendo o Reaper, que é o câncer dessa engine desgraçada, e mexeram no Dracotail de modo em que ficasse igual ao OCG, mexeram no Mitsurugi aqui no Habakiri, só pra não dizer que não fez nada, mas assim, o impacto é baixo, o que impacta é isso aqui, né? Impedindo as pontes, mas enfim, tem N outras pontes, como por exemplo o GMX, que é o deck novo, ele faz ponte buscando a rabaqueira do deck, assim como o Red Dragon Arcfind faz ponte buscando a rabaqueira do deck também, mas papo para outro momento. Tem a hand trap mexida que é o draw, tem essas cartas saindo de 3, inclusive cartas em um momento completamente inoportuno. Eu até acho que o Vanquish sim é uma engine que pode estar livre e a engine de Canine é que é a parte ruim. E aí entra nos comentários que muita gente sempre comenta nesse tipo de palpite de banlist, né? Falando coisas óbvias como se fossem geniais. E eu entendo que o meu canal talvez seja grande parte disso, falar coisas óbvias, porque eu sei que coisas óbvias precisam ser ditas, porque tem gente que não enxerga o óbvio. Porém, tem algumas coisas óbvias que sempre aparecem nos comentários que é só fazer tal coisa que tava tudo bem, é só banir o Habakiri. Meu amigo, todo mundo sabe que é só banir o Habakiri. Porém, isso não vai acontecer. Comercialmente, isso não vai acontecer. Então a gente sempre tem que
pra quem faz vídeo, sempre tem que tentar colocar aqui a expectativa, a perspectiva de N ângulos diferentes. E um deles é entendendo que tem algumas proteções de roteiro que a Konami vai ter em alguns decks por não poder matar eles por enquanto. E nessa perspectiva, a gente tem que pensar em hits e ao redor de maneira em que faça impacto e que melhore o formato. Mesmo que acabe sendo um hit de um deck for fun que é usado como engine em um deck meta. Mesmo que seja esse o pato a ser pago, ele às vezes precisa rolar, tá? Enfim, e aí o Vanquish, eu até entendo que ele é ok pro jogo sem os Canine, tá? Então assim, o que eu prefiro? Que a Reaper seja banida e o Vanquish pode estar livre. Eu prefiro isso. Isso não vai acontecer por enquanto porque o Canine é novo, tão novo quanto o Dracoteu, tão novo quanto o Yuumi, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Machucaram um pouquinho, mantiveram o câncer, que é a Reaper, que nega Hand Trap, e soltaram as cartas de Vanquish por causa disso. Acho que é um momento ruim pra isso acontecer. Assim como o Inclusion. Como o Canine foi mexido, eles soltaram o Inclusion que tinha ido pra lista porque tava sendo problemático o Crystron Canine. Eles não deram nem tempo de machucar um pouco o Crystron, os Canine, deixar o formato rodar um pouco e respirar um pouco sem essas coisas e depois soltar essas cartas. Se precisasse soltar, sabe? Por que teria que ser agora? Exatamente agora. Onde eles estão experimentando um hit específico na engine do Canine, que é uma das engines mais tóxicas do jogo no momento, por ser anti-hand trap. Esse é o motivo dela ser tóxica, tá? Enfim. Agora, sobre questões específicas dessa banlist, que eu acho que foi esquisito, a gente vai comentar no seguinte sentido. Se a gente for voltando às listas, nós tivemos na lista de outubro do ano passado uma lista de emergência focada só nas Floodgates, que mexeram sim em coisas pontuais que estavam sendo usadas, era impossível essas coisas serem mexidas e não melhorar o formato. Vídeo de Barrier, as estátuas que estavam sendo buscadas, o Fossil Dyna que era buscado pelo Granite, e no Mitsurugi o Normal Summon desfudia principalmente a Mirror, dentre outras questões, o Protoss nos decks de Rise, ou o Mioni em deck de Canine, tudo isso era muito escroto, precisava sim ser banido. Agora, por que as outras estátuas já não foram banidas aqui? Por que isso me incomoda? A gente já vai pular pro próximo ponto aqui, ó. A gente volta pra banlist de setembro, onde tivemos 4 hits, e foram 4 hits em coisas muito boas ali dentro do formato, tá? Todas elas eram vívidas no formato. A ponte do Fiend Smith, o Feral Wimps, ponte do Mitsurugi, o Splash Mage pra hitar o Malice, e ainda tinha esse cara que deveria ter sido banido antes, mas enfim, foi banido agora, ainda bem. Porém, 4 hits foram feitos aqui. Se você olha essas cartas banidas, se pá, elas todas poderiam ter sido banidas aqui também, tá? Mas elas só foram banidas 2 listas depois. Se a gente volta pra banlist de abril, tem 4 cartas banidas também. Tem o Dweller, tem o Abyss, o Shark, tem também o Griffon e tem o Link Decoder, que sinceramente eu achei hits bons, mas também restritos a 4 quantidades. Por que isso acontece? E isso aqui começa a me incomodar no seguinte sentido. Porque parece que temos um padrão, toca o alerta, de que eles só vão banir 4 cartas por lista. Supondo que isso seja verdade, o que já me incomoda, a gente tem alguns problemões com aquelas oportunidades perdidas. Eu comento eventualmente sobre a oportunidade perdida que a banlist tem, inclusive o Griffon já foi relevante em algum momento do jogo lá atrás e eles não baniram, porque ele deixou de ser relevante. Como ele não tá fazendo nada, não precisa mexer nele, até que eventualmente ele voltou a ser pau no cu. E aí precisou da lista. Mas por que não deram lista lá atrás? Perdeu-se a oportunidade. O não está fazendo nada e por isso não precisa mais de lista, ou não vai fazer nada e vamos tirar da lista, me incomoda profundamente, como todo mundo já sabe, mas o ponto aqui nem é esse. O ponto aqui é que essas oportunidades perdidas atrapalham as banlistas do futuro. Porque se a gente tem uma cota de quantidade de cartas a serem banidas por lista e eles perdem oportunidade, significa que em algum momento, quando eles forem resgatar essa oportunidade perdida, essa carta está ocupando slot de outra carta a ser banida no momento. E a Estátua de Água é exatamente isso. Como eles soltaram uma lista de emergência focada em banir Floodgate e baniram 2 estátuas por que a Estátua de Água e todas as outras não estão aqui também? E aí, quando veio a banlist agora, eles baniram a Estátua de Água. Tem como reclamar desse hit? Não necessariamente, porém o Mermeio, que é o único deck que pode usar Estátua de Água, nem é um deck relevante no meta, se você para pra olhar por esse prisma, e aí o problema é que
ela tá aqui agora, que é um hit que é bom, mano, é um bom hit esse banimento. Mas ela tá aqui agora, como só tem 4 cartas pra ser banida, ocupa o espaço de outra carta que poderia ter sido banida no lugar, que teria mais impacto competitivo, entende? A estátua de água ser banida é bom, é ótimo pro jogo, estruturalmente é ótimo. Tinha contexto pra ser banida agora? Não tinha. Ela ser banida melhora o jogo? O impacto disso é baixíssimo. Mas ela tá aqui porque não foi banida da lista anterior, atrapalha a lista seguinte, porque ela tá aqui, ocupa o espaço de outra carta que poderia ter sido banida agora e seria melhor pro jogo, entende? Então essas inconsistências eu odeio nessas banlistas que estão rolando. Não é pra ter só 4 cartas banidas, por exemplo, mas se tem só 4 cartas banidas, irmão, não dá pra ficar perdendo oportunidade pra eu ter esse slot valioso de uma banlist de banimento ocupado por uma estátua de água, bicho, que poderia ter sido banida aqui. Essa era a lista pra banir as estátuas de água. Essa oportunidade perdida fez a gente perder um precioso slot de banlist aqui, tá? Então isso me incomodou muito, muito mesmo. Outra coisa que me incomoda, e aí deveria aumentar-se esse escopo com relação à quantidade de cartas banidas, é o seguinte: se essa banlist bateu fofo nos decks do meta a ponto de não mudar os decks do meta, eles continuam sendo os mesmos que seriam antes da banlist, muito provavelmente não muda tanto, tá? Pega uma tier list pré-pós-banlist, os decks continuam quase que os mesmos, tá? Ainda continua lá, o Yuumi ainda é competidor pra cacete, mesmo com esse bicho limitado, o Dracoteio já ia dominar pra caralho, agora continua dominando, porque apesar de ele ter diminuído um pouco a força do Dracoteio, diminuiu também a força dos outros, então a distância quase que aumentou, entende? Esse tipo de coisa que rolou, beleza, mas assim, a banlist então não causou de fato impacto competitivo. E quando esse tipo de coisa não acontece, o que dá pra gente esperar de uma banlist? Fazer hits estruturais. Se em uma banlist que vai mexer de maneira impactante em coisas bem presentes do meta, se isso for uma banlist nesses moldes, eu entendo você perder a oportunidade de machucar coisas estruturais, porque você tá gastando o slot de uma urgência na engines do formato e você vai estar gastando isso em uma coisa muito genérica. Mas se você não vai dar hits em coisas de engine do formato, então que se use essa banlist para mexer nas coisas genéricas, para quando tiver uma banlist que precise mexer nas coisas de engine do formato, você não fique de mãos atadas sem poder mexer nas coisas genéricas, para ter que mexer nas coisas pontuais. E por que tem essa de ser uma coisa ou outra? Porque eles colocam poucas cartas na banlist, poucas cartas com banimento, entende? E aí, nesse cenário, essa banlist, ela tem um propósito. Esse propósito não é mexer no metagame. Esse propósito não é matar decks. Esse propósito, então, deveria ser mexer em coisas estruturais, parecidas com essa banlist aqui. Isso aqui, com essa quantidade de banimentos, poderia ter essa quantidade por banlist, fora as coisas da engine, tá? Dava pra gente pegar uma cota e falar, olha só, nós temos uma cota de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas, é uma cota de 7 cartas pra serem banidas por banlist. Ah, que cartas são essas? Irmão, não vai faltar carta. Você pega um Mistaken Arrest, um Dimension of Fury, que são cartas pontualmente usadas nesse formato, por exemplo. São 2 exemplos, tá? Mas pode pegar as Counter Traps, esse tipo de carta que impacta muito no side deck, porque eu acho que a Konami tá fazendo um papel relativamente competente com o novo card design de decks, de modo em que a gente consegue começar a vislumbrar embates de engines, tá? Ainda tá difícil, mas a gente começa a vislumbrar alguns embates de engines que podem potenciar daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco, mantendo esse status quo aí, um formato back and forth. O que fode são cartas como essa aqui, que eles sabem que são problemáticas e inclusive está banida aqui, de fato tá. Mas tem outras cartas como essa que ocupam a mesma função que ela. E sempre vai acontecer uma parada dessa, de que se alguma coisa sai do jogo, o nego procura a próxima coisa parecida com ela. Se o de Barry era a Fluid Gate do formato, o que o nego vai fazer é migrar para outra Fluid Gate. Então que uma banlist dessa que vive num limbo de não matar decks, que elas possam fazer hits estruturais em coisas que vão melhorar o jogo. O College
poderia estar aqui no lugar da Estátua de Água. O Mistaken Arrest é uma carta que poderia estar aqui. O Deck Lockdown, que é uma coisa que ninguém usa no momento, mas são cartas como essa. Se cartas como essa, banlist por banlist, for deixando de existir, o problemão que a gente tem no Yu-Gi-Oh! Com relação ao side deck iria deixar de existir aos poucos. Isso seria incrivelmente bom, tá? Outra coisa que me incomoda muito aqui nessa banlist, e aí até corrobora um pouco com o vídeo que o Reich fez recentemente, é que eles estão mexendo em uma parada que, sinceramente, é muito esquisito eles estarem mexendo, porque parece que era exatamente a intenção deles ir nessa direção, dando hand trap de engine pros decks. Inclusive, eu fiz uma série de vídeos comentando sobre hand traps, e dentre elas eu fiz essa aqui, ó, falando que a hand trap de engine era o futuro do Yu-Gi-Oh! Porque isso te possibilita ter hand traps mais fortes do que a hand trap standard de 1 para 1, que todo mundo consegue jogar em volta e jogar bem pra cima. Então, essas hand traps existirem em alguns decks dá vantagem para esses decks, beleza? E daqui a pouco, os novos decks, cada um vai ter a própria hand trap de engine, podendo até misturar as duas, como o Vanquish fazia tendo a Holy Su e a Isuna, duas hand trap de engine. É errado isso existir? Não, como eu disse antes, talvez seja o futuro do Yu-Gi-Oh! Mas eles mexeram na Holy Su. E o que a Holy Su é? Ela pode ser uma carta que é pedaço de combo, blá blá blá, pode, mas é uma hand trap. Ela é uma hand trap que tem que estar pareada com N outras coisas. Eu entendo que a Holy Su é custom card, mas ela é uma hand trap. E ser hand trap te ajuda a ter um going first bom, um going second melhor. Qualquer carta que melhore o going second, eu acho que ela tem que ser preservada em detrimento a outras cartas. Tanto que eu continuo achando que o X-Ryzel não era a carta que deveria ter ido a 1. O X é quem te ajudava e bem jogar segundo. Talvez os outros monstros poderiam ir. O Dual Drive poderia ser banido do Ryzel, vai? Dual Drive, desde que o X continuasse a 3, por exemplo. Eu acho que era melhor porque ele ajudava o second. Era muito bom. E aí você tinha às vezes aqueles decks que a Konami cria, e que se ele é muito dominante é horrível porque a Mirror é horrível. O Ryzel não tinha isso. Dava pra jogar e a própria engine conseguia jogar bem pra cima da própria engine, o que era ótimo pra um formato. E o X era diretamente responsável por isso. Então, mexer nesse tipo de carta, eu não gosto. Cartas que ajudem o teu going second. A Holy Su é hand trap, o que ajuda o teu going second. E eles mexeram nela. O que por si só dá pra você entender que, beleza, eles fizeram a parada, eles se arrependeram dessa parada e estão voltando. Mas eles mexeram no Canine e não mexeram na Isuna. Onde que tá a coerência nisso? Eles mexeram na Holy Su, que é essa hand trap, e não mexeram na Faimena, que é a hand trap do melhor deck do formato. Onde está a coerência nisso? Então, isso aqui já é outra inconsistência que é colocada nessa banlist que eu não entendo e me deixou extremamente decepcionado com essa banlist TCG, que foi conduzida parecendo que foi o cara do OCG que fez, foi o cara do Master Duel que fez, foi um cara que não pensa direito que fez, entende? Então, isso aqui também me incomodou pra cacete. E essas hand traps de engine, que eu tava achando que era algo legal que eles iam fazer, já tá em xeque, porque agora eles limitaram a Holy Su. E enquanto limitaram a Holy Su, soltaram as outras cartas de Vanquish, o que também é muito esquisito, sabe? Enfim, isso não me entra muito na cabeça, cara. Esquisitíssimo isso aqui. Outra parada que eu tinha anotado aqui que eu precisava falar era o seguinte. A Flood eu já falei, né? Mas... assim, por que a engine de Canine, ela é escrota? Porque ela é uma engine que enquanto você tá jogando, ela defende hand trap. Eu tenho certeza que se a própria Konami fosse fazer o hit assim, mano, e ignorando razões comerciais, eu vou dar hit num deck e tal, eu tenho certeza que eles escolheriam banir a Reaper do Canine. Porque a Reaper é um monstro rota que ao mesmo tempo nega hand trap. É por isso que o Canine é escroto. Porque ele faz a Reaper que nega hand trap. Banir o Arclight, o Barone, o Savage do TCG são saídas maneiras? São. Por quê? Porque muda a forma de fazer endboard também. Mas essas cartas, elas são cartas muito feitas no early combo. O Magistus pode fazer o Savage pré-jogada para depois jogar do que você quiser do lado tendo um Omni Negate. Isso é ruim. O Arclight também, ele pode ser feito nisso, né?
um monstro que você faz early combo pra poder se defender de hand trap. Isso é ruim. O Elven Notes consegue fazer o Crystal Wing antes do quinto summon pra poder jogar, e isso é ruim. Esse tipo de monstros são ruins muito por causa disso, não só por causa do endboard parado de Omni Negate. Isso também é escroto, mas eu acho que isso também é vital pra entender por que eles mexeram nessas cartas, como o Barônio, como o Savage, como o Arclight. Agora a Apollousa tinha um papel fundamental nesse cenário. Isso é muito importante de se ligar. E a Reaper tem um papel muito semelhante, só que com Engine. Por quê? Porque impede que as hand traps colhem. Então, se não pode mexer na Reaper agora, uma coisa que eles poderiam fazer é algo que a comunidade pede há tempos. Essas formas de punir hand trap com cartas super trunfo, tipo College, tipo Crossout. Eu não tô nem falando de Ashe por enquanto. Ashe no full, esse tipo de coisa. Isso aí vai continuar existindo, mas bane o College, bane o Crossout, bane o TTT True. O TTT Fake ainda continuaria disponível, mas você não poderia dar TTT Fake pegando True, porque o cara tem o Nibiru ou o bicho do lado de lá. Isso também deveria ter acontecido, sabe? Então, essa questão em volta de uma melhora do formato, uma banlist que não impacta no formato como essa, não impacta de maneira forte no formato, mas que quer mexer em Floodgate aqui, ali e tal, por que não mexe logo em tudo? Então, pega, não todas Floodgates, porque eu sei que eles não vão fazer isso, porque senão vai ter uma banlist com 20 cartas banidas, não é isso que eles querem fazer. Mas a gente não pode ter um momento do jogo pra dar uma banlist como essa sempre, pra evitar de ter um hit que nem é presente no meta, ocupando slots de cartas do banimento. Isso atrapalha o jogo, cara. Então, essa estátua de água tá comendo o slot do College que podia estar aqui. Aí na banlist seguinte vai ter algo urgente que tem que ser banido, e por causa disso a gente não pode dar atenção nas coisas estruturais. Esse tipo de banlist é o que tem que dar atenção para coisas estruturais. O tipo de banlist que não vai mexer no status quo do metagame. É esse tipo de banlist que tem espaço para fazer isso, e eles não fizeram. Isso me decepcionou pra cacete, porque diferente das outras banlists que você ia caçando, você ia vendo uma coisinha estrutural aqui e ali, o que te dava uma esperança de um futuro melhor, essa não me dá. Tá? Essa me dá apenas a... Isso me faz pensar que talvez, cara, será que tem mão do OCG aqui? Que eles falaram, segura, eu vou ter um controle maior em você. Tomara que isso seja apenas devaneios da minha cabeça de chapéuzinho de alumínio que eu sempre tenho aqui. Mas eram esses os pontos que eu queria comentar sobre essa banlist. Cara, eu achei uma banlist preguiçosa. Uma banlist preguiçosa, essa que foi feita agora. Preguiçosa com cara de OCG. É isso. Então tem todas essas inconsistências que eu não gosto. Mas é claro que, mais uma vez, é só um choro de um cara que tem uma visão particular do jogo, que certamente vocês não vão ter uma visão parecida com a minha. Então, deixa o espaço nos comentários pra você me chamar de burro. É basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.